Olá, pessoas! Hoje é o Dia Nacional da Adoção e eu não podia deixar de fazer esse vídeo, né? Porque é um tema extremamente importante e um tema que está totalmente ligado com a minha existência. A adoção sempre fez parte da minha vida. Ainda adolescente, eu convivi com primos e com afilhados que chegaram à nossa família através da adoção. Quando eu fui para São Paulo, eu comecei a trabalhar como voluntária em instituições. Nessas instituições eu trabalhava com crianças que estavam acolhidas. E nesse processo de trabalho, eu trabalhava com arte e educação. E nesse processo de conversar com as crianças, de conviver com as crianças, de entrar no universo dessas crianças, eu tive uma certeza que a minha forma de ser mãe seria através da adoção. E alguns anos depois, quando o meu relógio do coração sinalizou que era a hora, eu então decidi entrar com o processo para a adoção. Nessa época eu já morava aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e eu trabalhava na Secretaria de Assistência Social e eu fazia parte do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Eu sabia que naquela cidade não existia nenhuma criança para adoção, mas eu achei que já estava na hora de eu entrar com a documentação e me cadastrar no Cadastro Nacional. Então eu fui na Vara da Infância e da Família para só me certificar se as documentações que eu tinha em mente através do site estava correta. Quando eu entrei na sala para falar com a assistente social, ela conferiu a documentação que eu tinha que providenciar, era aquela, né? Tinha uma lista, e ela falou para mim assim, qual é a faixa? Aí eu falei para ela, eu sei que não tem uma criança para adoção aqui no município, mas eu quero tirar a minha habilitação e me cadastrar para a adoção nacional. E aí ela falou assim, qual é a faixa etária que você quer? Você quer adotar bebê? Eu falei, não, eu quero uma criança entre 4 e 6 anos, menina e negra. E aí ela virou para mim e falou assim, ela tinha um sorriso lindo, né? Ela falou, a gente tem uma única criança para adoção no município, e é uma menina negra de 4 anos. Nossa, gente, meu coração assim pulou, né? E eu tinha uma questão minha, que eu orava a Deus e eu pedia para que eu não tivesse que escolher uma criança. Eu não queria escolher, porque você às vezes é apresentada a várias crianças no processo e você escolhe. Eu não queria escolher. O meu filho, a minha filha, ela viria para mim como se ela tivesse vindo de forma biológica. Quando ela falou isso, eu senti que era exatamente o meu pedido sendo realizado. Fiquei muito feliz. Eu estava indo para uma reunião até da Câmara Técnica de Educação Ambiental e ela falou para mim assim, você quer conhecer a criança? Eu falei, eu posso? Ela falou, pode. Só não vai falar nada sobre adoção porque você precisa ainda estar habilitada. Mas se você quiser conhecer, passa lá na instituição, eu preciso entregar esse documento lá, entrega lá para mim, eu vou dar uma autorização para você passar. E aí eu peguei o papel, né, porque era ao lado, assim, e eu fui na instituição, eu não tinha muito tempo, e aí quando eu entrei, tinha lá uma menininha, né, assistindo televisão, e aí eu falei, oi, ela falou, oi, eu falei assim, qual o seu nome? Aí ela falou, Milena, e o seu? Eu falei, o meu é Gleice. Ela falou, você sabe que dia é hoje? E aí eu pensei, é o dia que eu tô conhecendo a minha filha. Eu pensei, e aí ela falou, hoje é o aniversário da Xuxa, você não sabia? E aí eu falei, não sabia. E aí eu dei um beijo, eu falei, eu preciso ir embora, me dá um beijo. Ela me deu um beijo que até hoje eu sinto o beijo dela. Ai, gente, desculpa. Eu sabia que eu ia chorar. Aí eu saí de lá, assim, o meu coração pulava, né, de alegria. E quando eu fui para a reunião, fiz a reunião, né, e aí eu fui para casa para preparar a documentação, porque é uma listagem grande, tem muita coisa que você precisa providenciar, certidão negativa,
assinatura de pessoas, tem que ser tudo autenticado. Isso levou um tempo, levou assim, eu levei uns 20 dias preparando essa instituição, essa documentação. E nesse tempo, eu já comecei a providenciar o quarto, né? Já sabia que era uma menina, que era realmente o que eu queria. E aí eu já comecei a trabalhar com o quarto, arrumar o quarto. Quando eu voltei lá, que já estava chegando, isso era próximo do final do ano, estava chegando pro Natal. E aí eu falei, bom, eu entregando a documentação, eu vou pedir a guarda, eu vou pedir para que eles autorizem a criança a passar pelo menos o Natal comigo, né? Não sabia muito bem como é que isso funcionaria, mas estava nessa expectativa. E aí eu cheguei lá com a documentação, né? A documentação ela é intensa, você precisa ter documentação com registrado em cartório, com assinatura reconhecida. Então quando eu cheguei lá, eu levei uns 20 dias, quando eu voltei com a documentação e eu entreguei para ela, e eu perguntei, eu posso conhecer, eu posso voltar lá, né, para visitar a criança? E aí ela falou assim, Gleice, eu tenho uma coisa para te contar. A Milena, ela já está em processo de adoção com outro casal, porque eles estavam na fila na sua frente, né, já estão habilitados, e eles queriam criança pequenininha, mas quando eles souberam que tinha uma criança de 4 anos, eles mudaram de ideia, então a preferência acaba sendo deles, porque você nem tem habilitação ainda. Na hora eu senti assim um aperto no coração, mas eu pensei, bom, tá entregue na mão de Deus, se o caminho dessa criança é com esse casal, então a minha criança tá por aí, mas eu fiquei muito triste. E ela pegou e falou assim, então eu vou dar entrada agora ao seu processo, mas no município vizinho tem uma instituição e lá tem crianças, dá uma ligadinha, vê se tem alguma criança nessa faixa etária. E aí eu liguei, eu entreguei a documentação para habilitação e liguei para essa instituição e eles falaram, olha, a gente tem sim, a gente tem umas 4 crianças nessa faixa etária, com essa etnia, mas a gente não abre para visitação até que você esteja com a sua habilitação, para evitar qualquer tipo de desgaste emocional. E eu já tinha acabado de passar por entendi exatamente o que ela estava falando, falei, ok. E fiquei torcendo para que essa habilitação saísse logo, para que eu pudesse ir nessa instituição e conhecer essas crianças. Eu não queria conhecer todas, eu ia querer que alguém me entregasse uma dessas crianças, para já passar o Natal comigo. O quarto já estava todo pronto, todo decorado. E a minha habilitação não saía. Eu entrei em contato com a assistente social e ela falou assim, Gleice, eu não estou conseguindo localizar o seu processo, assim, eu estou tentando apressar isso, mas eu não estou localizando, eu não sei o que está acontecendo. Final de ano, muito tumulto. E aí eu pressionando, e aí ela falou, olha, não sei o que está acontecendo, a gente vai entrar em recesso. Quando a gente voltar, a gente tenta ver o que aconteceu, se for o caso, você apresenta novamente a documentação. Aquilo, assim, foi um balde de água fria, assim. Tava chegando o Natal, eles entraram em recesso, eu não pude ter a minha filha comigo naquele Natal. Passou o Natal, passou o Réveillon. Quando quando eles voltaram de recesso, eu acho que já era segunda quinzena de janeiro, a minha campainha tocou. Era assistente social, junto com a conselheira, que eu conhecia, que também fazia parte do Conselho Municipal, e elas falaram assim, e aí, tá preparado para ser mãe? Aí eu falei assim, saiu a minha habilitação? Ela falou assim, saiu a sua habilitação? Ela falou, cheguei hoje para trabalhar do recesso, em cima da minha mesa estavam a sua habilitação e o processo de adoção da Milena, que voltou para a fila da adoção. Eu falei, como assim? Ela falou assim, a Milena não se adaptou ao casal, o responsável pela instituição deu um parecer negativo e o juiz, então, resolveu voltar com a Milena para a fila de adoção. E aí ela falou, quando eu olhei os 2 processos juntos, eu falei, nossa, isso é desígnio de Deus. Ela falou, não sei qual é a sua religião, mas eu acredito que nisso. E aí eu olhei para ela e falei assim, como não acreditar nisso, né? E foi assim uma sensação, gente, que é a sensação do parto, né? É a sensação, quem é mãe sabe, assim, o que é você pegar o teu filho, né? Você sentir o cheiro, você sentir o coração da criança batendo. Eu tava com essa sensação, assim. E aí eu fui
e acabei o processo, entrei com pedido de guarda, né? Porque você começa com pedido de guarda. A menina chegou na minha vida dessa forma e foram 2 anos até sair a guarda definitiva. E eu queria quis compartilhar um pouco dessa história com vocês, para mostrar assim, o quanto é importante a gente abrir, né, para a maternidade. A maternidade, ela é plural, nós somos plural, eu venho falando isso sempre, né? Então, seja qual for a constituição familiar, seja qual for a forma de maternidade, ela é baseada, ela sendo baseada no amor, no respeito, na integridade, ela é linda, né? Então, eu queria trazer uns dados também com relação à questão da adoção no Brasil. Esses dados que eu vou trazer é do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. O Brasil tem hoje 33.010 pretendentes disponíveis para adoção. Essas pessoas já estão habilitadas para adoção. Mas o Brasil tem somente 5.026 crianças para adoção. E aí eu falo, né, como assim? Tantas pessoas querendo adotar e ainda tem 5.000 crianças para adoção? A gente tem 30.624 crianças acolhidas em abrigo. Por quê? Porque a criança, quando ela é vítima de abuso ou quando ela chega numa instituição para adoção, ela é acolhida e existe um período para que essa criança seja ou recolocada na família biológica ou colocada para adoção. Esse processo, segundo o ECA, tem que acontecer em 18 meses. Mas a gente percebe pelas postagens nos grupos, eu faço parte de vários grupos de adoção, que esse tempo acaba sendo maior, né? Existe talvez uma dificuldade, eu não estou falando que existe, mas eu imagino que exista uma dificuldade aí no processo, no trâmite burocrático, porque o ECA coloca que a criança só pode ser colocada para adoção depois de esgotar todas as possibilidades de recolocação na família biológica. Então, isso acaba demandando um tempo. E aí, a gente tem um número que eu queria chamar a atenção, que são os adolescentes. A gente tem hoje, de 12 a 17 anos, 2.125 crianças, adolescentes, né? De 12 anos a 17 anos, 2.125 crianças. E apenas 0,4% dos pretendentes à adoção aceitam adolescentes nessa faixa etária. No ano de 2019 e 2020, 2.991 adolescentes atingiram a maioridade dentro de instituição. Quando eu trabalhava com as crianças e os adolescentes institucionalizados, eu tinha muito essa preocupação. Existiam muitos adolescentes de 15, 14, 16 anos que cresceram numa instituição. E o que acontece quando eles completam 18 anos? Eles saem da instituição. Existe uma rede de apoio ligado ao governo, tanto no Ministério do Trabalho como no Ministério da Família, de recolocar essas crianças, colocar esses jovens no mercado de trabalho e de dar um acolhimento para eles nesse momento que eles saem da instituição. Mas é uma situação ainda muito delicada, é uma situação que ainda tem um apoio muito de voluntários e de doação. Então, existem ainda muitas redes de pessoas que pagam lugar para essas crianças, esses adolescentes, né, ficarem. É uma situação delicada, que eu acho que o Brasil, que são invisíveis, né? Ninguém fala sobre isso, mas existe um número muito grande de jovens saindo de instituição, tendo que vir para uma vida social, sem um apoio, sem um laço familiar. E uma outra questão que eu também queria trazer com relação a isso é a Lei 13.509, que é a Lei da Adoção. Essa Lei da Adoção, ela se soma, ela traz algumas alterações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e ela traz uma questão que eu acho muito, muito importante, que é a entrega voluntária. É acolher a mulher que, após ter o seu bebê no hospital, ela tem
que ela tenha total apoio de entregar a sua criança para adoção sem nenhum constrangimento, sem nenhum questionamento. Se uma mulher pega o seu bebê recém-nascido e quer entregar para adoção, ela não pode, não deve ser julgada, ser questionada. Se a criança não tem nenhuma marca de maus tratos, ela não precisa explicar o porquê ela está fazendo isso. É lógico que as pessoas, os profissionais envolvidos, acabam tentando recolocar essa criança na família, mas a mulher tem esse direito. E isso precisa ser divulgado, porque no ano de 2019 foram 983 casos de abandonos e violências contra recém-nascidos, 40% praticados pela própria mãe, no caso dos assassinatos e das violências. Então, assim, para que isso não aconteça, a mulher precisa entender, precisa saber, precisa se sentir acolhida e protegida para entregar essa criança para uma família que, né, vai estar recebendo, vai estar acolhendo. Então, acho que a gente tem 3 questões nesse dia de hoje para refletir. Primeiro, a possibilidade da maternidade, né? Às vezes eu já tive em rodas de mulheres em que as mulheres falavam: eu achava que eu não podia ser mãe, na verdade eu só não podia gerar no ventre, né? Mas eu tenho outras formas de gerar, de gestar uma criança. Então eu acho que isso é uma questão que a gente pode, e aí eu dou meu depoimento pessoal, né? Eu não tinha nada que me impedisse ter uma criança sendo gerada no meu útero, mas eu optei por gerar uma criança no meu coração, e hoje eu já sou até avó, né? Eu tenho um neto lindo, eu tenho uma filha maravilhosa e eu sou uma mãe plena, e a forma que eu me tornei mãe foi pela adoção. A gente tem um número muito grande de crianças ainda acolhidas, vítimas de violência. Na semana passada eu falei sobre isso, então a gente precisa entender o que acontece, que essas crianças acabam sendo acolhidas e ainda essa demora de tirar essas crianças desse vínculo e colocar essas crianças numa família para adoção, que o número de pretendentes de adoção é enorme, e também da mulher que está grávida, que leva a gestação até o final, saber que ela pode entregar o seu filho para adoção sem nenhum constrangimento, ao invés de abandoná-lo, de colocá-lo ao risco de morte, o que aí sim é um crime. Então é isso, espero poder passar um pouquinho de informação, esclarecer. Se as pessoas quiserem saber mais sobre a questão da adoção, tem vários sites, e o site do Ministério da Família e da Mulher, ele traz todas as informações com relação à documentação e quem pode adotar e quem pode ser adotado. É isso, gente. Tchau.